A ausência de dinheiro em muitos dos clubes do futebol do Brasil são consequências da cultura dentro dos clubes. Ué, mas que cultura tem a ver com dinheiro? Tudo. Vem comigo nessa história. Primeiro, quem sou eu para falar de cultura dentro de clubes? Alguém que conviveu por pelo menos, na verdade, por 12 anos, exatos 12 anos dentro do futebol profissional do Corinthians, depois por mais 5 dentro da gestão em algumas áreas dentro do próprio Corinthians, e nesse meio tempo, 1 ano e meio dentro da gestão do Santo André Gestão, a empresa que cuidava do futebol do Santo André. Enfim, vamos voltar a falar de cultura. O que eu percebi? E agora eu quero falar uma coisa muito importante antes de falar o que eu percebi. Se você já assistiu alguma coisa nesse canal, se você vai assistir, entenda que aqui não é local para que eu traga coisas bonitinhas de livrinhos ou a definição e tudo mais. Eu vou falar da forma como eu acho que funciona. E nem é o que é certo ou errado. Aqui não se discute o que é certo ou errado, mas se discute o que funciona e o que não funciona. Voltando a falar de cultura. A maneira como as pessoas julgam que as coisas são certas, ou seja, os parâmetros, aquele costume que existe dentro de um clube e o que é considerado certo ou errado por essas pessoas. Vamos lá, lá pelo menos pode ter o certo e errado de repente na cabeça delas. Quero que você entenda que essa é a cultura que eu estou falando. A partir do momento em que se cria um ambiente, e eu já vou adiantar, dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho e precisa começar aqui em cima. Precisa começar não só com uma pessoa, mas com um grupo de pessoas. É um trabalho árduo, contínuo, constante, que demora para fazer com que todas as pessoas, não só as pessoas lá de baixo, não, mas todas as pessoas, porque todas são tão importantes quanto, e muitas vezes essa daqui tem uma importância, em alguns aspectos, em alguns momentos, até maior, do que cada uma tem a sua posição hierárquica, a sua importância naturalmente, mas naquele contexto, muitas vezes a pessoa que está aqui embaixo, ela é muito mais importante para que alguma coisa aconteça do que a pessoa que está aqui em cima, que nem tem acesso ou nem sabe, nem deve saber, nem tem conhecimento sobre aquele assunto que trata essa outra pessoa. Então todas essas pessoas aqui, pensando aqui numa pirâmide, que é o normal de uma organização, de uma corporação, todas as pessoas precisam estar cada vez mais envolvidas em uma cultura em que a forma adequada de se fazer as coisas seja uma forma em que as coisas funcionem melhor, em que, falando de um jeito melhor, em que a organização siga, pelo menos, em uma direção que a leve lá para a sua visão definida. Visão definida. Não tem isso, né? Eu sei que a maioria não tem, mas pensa que deve ter. A maneira como as coisas devem acontecer no dia a dia, a decisão que aquelas pessoas que estão aqui embaixo, que estão aqui pelo meio, que estão lá em cima, a decisão que essas pessoas tomam precisam ser baseadas em uma forma de funcionar, em uma maneira das coisas acontecerem que leve a organização toda para uma direção, pelo menos aqui, mesmo que ela vá aqui, e vai, qualquer empresa faz isso. Lógico, não tem um negócio, um caminho reto, isso não existe, seria uma coisa muito boa, ou não, porque perderia a graça, mas as decisões que são tomadas pelas pessoas devem ser baseadas em algo, em um ambiente, em uma forma de trabalho, em uma forma, um grupo de regulamentações, se necessário, porque sempre que possível é preciso até simplificar as coisas e não complicar, desburocratizar e não burocratizar. Isso é papo para outra hora, para outro vídeo, quem sabe eu falo disso, mas as decisões precisam ser tomadas baseadas nos julgamentos que as pessoas fazem, levando em consideração o que é certo ou errado ali naquela situação, para aquele clube, para aquele trabalho, que levem automaticamente, dentro do possível, lá para aquela direção desejada. A mudança em uma cultura, de uma cultura ruim para uma cultura boa, atrai investidores, faz com que patrocinadores queiram ligar a sua marca àquela organização, atrai pessoas boas, pessoas competentes do mercado que muitas vezes não querem trabalhar em locais com culturas ruins. Isso é o normal. Cultura ruim atrai profissional ruim. Quer dizer que todos os profissionais de clubes são ruins? Claro que não. Tem muita gente muito boa. Tem heróis dentro de clubes, em vários locais. Tem o cara do financeiro. Às vezes o cara é um herói, porque o cara recebe, ou ele sabe que vai ter que pagar ali os seus 2, 3, 4 milhões do prêmio que o cara do futebol definiu, sem falar, quer dizer que o cara do futebol é vilão? Claro que não, também não. Esse cara, de repente, ele percebeu que ele precisaria fazer alguma coisa ali. A cultura, de repente, não ajuda com que haja essa conversa toda, enfim.
Isso também é papo para outra hora e quem sabe a gente fala disso. Agora, tem herói dentro do financeiro, tem herói dentro do futebol, tem herói do marketing que recebe depois o pedido do financeiro para conseguir uma grana, 10 milhões para a semana seguinte. É isso que acontece dentro de clube. O cara tem que se virar e tem que conseguir. E o cara do futebol tem que se virar com os jogadores que estão precisando, estão querendo, ou pelo menos estão exigindo alguma coisa por ali. E o jogador também tem que se virar, porque o cara que está fora de casa ali 7 dias por semana, e muitas vezes não é aquele cara que ganha aquele trilhão que alguns enxergam, mas é aquele cara que ganha um pouco menos e depende daquele prêmio, enfim, tem uma série de coisas por aí, mas aqui a gente está falando de cultura, de se criar um ambiente, de se criar maneiras de fazer com que as pessoas entendam, de fazer com que elas entendam. E esse papo é longo, isso aqui demoraria de repente algumas horas para a gente falar de cultura. E de novo, dá muito trabalho. E por dar muito trabalho, muita gente não faz e não vai fazer. E que bom que dá trabalho, porque se fosse fácil também não teria graça nenhuma. A mudança, o trabalho para que haja uma mudança de cultura dentro de um clube, transforma a história desse clube. A mudança de uma cultura em um clube dentro de 3 anos, de repente, de uma gestão de um presidente, 2, 3, 4 anos, dependendo do clube, 3 anos na média, essa mudança deixa um legado que mesmo que as coisas depois mudem com um novo presidente, aquilo ali sempre vai deixar alguma coisa positiva. Pensa nessa questão da cultura, no quanto isso importa para fazer com que o seu clube tenha mais dinheiro, tenha mais riqueza, tenha mais gente competente, tenha mais gente, as mesmas pessoas que estão aí hoje mais felizes com o trabalho, porque a forma como as coisas acontecem pode mudar e pode melhorar. Te espero no próximo conteúdo, no próximo vídeo.